O Coliseu Romano forte como um gigante de pedra sob o sol da Itália. Uma multidão se aglomera, sedenta por sangue e por um bom espetáculo. No centro da arena, sob o olhar crítico do imperador, gladiadores se enfrentam em uma dança mortal. A história desses guerreiros é brutal e fascinante, inspirando livros, filmes e, claro, a nossa imaginação. Preparem-se para desvendar os segredos por trás da glória e da brutalidade dos Jogos Romanos. Vamos conhecer a vida, a morte e o legado dos gladiadores, figuras que atravessam os tempos e deixam sua marca na história. As raízes dos jogos gladiatoriais nos levam para um passado ainda mais antigo que a própria Roma. Os etruscos, um povo que já ocupava a Península Itálica muito antes do Império Romano, realizavam rituais funerários, digamos, um pouco diferentes. Eles sacrificavam prisioneiros de guerra em combates durante os funerais de nobres guerreiros, como uma forma de homenagem. Os romanos, conhecidos por sua capacidade de assimilar costumes de outros povos, acabaram adotando essa prática. Com o tempo, essas lutas deixaram de ser apenas um ritual fúnebre e se tornaram um espetáculo público grandioso, uma das maiores formas de entretenimento da época. O primeiro registro que temos desses jogos em Roma é de 264 a.C. A partir daí, a popularidade dos jogos explodiu, virando símbolo de poder e entretenimento. O Estado começou a financiar tudo, construindo arenas cada vez maiores e mais impressionantes, até chegarmos à grandiosidade do Coliseu. A vida de um gladiador era uma mistura inusitada de brutalidade e fama. Ao contrário do que muita gente pensa, os gladiadores não eram apenas escravos forçados a lutar. Muitos deles, na verdade, eram voluntários. Isso mesmo, homens livres, atraídos pela promessa de dinheiro, fama e glória, arriscavam tudo na arena. Ex-soldados em busca de adrenalina, criminosos querendo uma segunda chance e até mesmo mulheres compunham as fileiras desses guerreiros. Uma vez dentro do sistema, os gladiadores eram divididos em classes, cada uma com suas próprias armas, armaduras e estilos de luta. Era como se fossem categorias diferentes em um campeonato. Essa variedade, claro, garantia combates emocionantes e imprevisíveis, prendendo a atenção do público do começo ao fim. Mas não pensem que era fácil. Os gladiadores viviam em escolas super rigorosas, onde passavam por um treinamento intenso e disciplinado. Lá, eles aprendiam a lutar, a dominar suas armas com maestria e, o mais importante, a controlar o medo da morte. Dentro das escolas de gladiadores, a vida era como um quartel, com uma disciplina militar. Os recrutas, chamados de novices, acordavam antes mesmo do sol nascer para começar o treinamento. Sob o olhar atento do lanista, um ex-gladiador ou instrutor experiente, os novatos aprendiam tudo sobre combate. O treinamento era duro, brutal e implacável. Mas aprender a matar era apenas metade do desafio. Eles também eram treinados para morrer com honra, sem demonstrar dor ou medo, porque, acreditem, o público dava muito valor a isso. Apesar de toda a dificuldade, os gladiadores não eram apenas peças descartáveis. Alguns alcançavam fama e fortuna, virando verdadeiras celebridades da época. Pensem neles como os jogadores de futebol de hoje em dia, com torcidas, fãs e admiradores. O Coliseu, uma das maiores maravilhas da engenharia romana, era o palco principal dos jogos gladiatoriais. Com capacidade para até 80 mil pessoas, imaginem a energia desse lugar. Durante os combates, o Coliseu se transformava em um caldeirão de emoções. O rugido da multidão, o cheiro de sangue, o barulho das armas e os gritos dos gladiadores criavam uma atmosfera única, indescritível. Os jogos começavam com um desfile dos gladiadores, que saudavam o imperador e a galera presente. Era um momento de pompa e circunstância. Depois, começavam as lutas, que variavam de duelos individuais a batalhas navais simuladas. Sim, eles enchiam a arena de água para recriar batalhas épicas. E não para por aí, animais selvagens, como leões, tigres e até elefantes,
também entravam na arena, tornando tudo ainda mais emocionante e imprevisível. Mas o ponto alto, claro, eram os combates entre gladiadores. A multidão ia à loucura a cada golpe, a cada defesa, a cada gota de sangue derramada. Era a adrenalina pura. Assim como os gladiadores, o Império Romano também estava destinado a ter seu fim. A ascensão do cristianismo, com sua mensagem de paz e compaixão, foi um dos fatores que contribuíram para o declínio dos jogos. Os cristãos criticavam duramente os combates, considerando-os bárbaros e imorais. A influência dos cristãos na sociedade romana crescia cada vez mais, colocando em xeque a ética dos espetáculos de sangue. Some-se a isso a crise econômica e as invasões bárbaras que enfraqueceram o império, tornando os jogos cada vez mais caros e difíceis de organizar. Em 325 d.C., o imperador Constantino, influenciado pelo cristianismo, finalmente decretou a proibição dos combates entre gladiadores. Era o fim de uma era. Apesar de terem desaparecido há séculos, os gladiadores deixaram uma marca indelével na cultura ocidental. Símbolos de coragem, brutalidade e busca pela glória, eles povoam o imaginário popular até hoje, inspirando obras de arte, livros, filmes e séries. De Espartaco, o gladiador que liderou uma revolta de escravos contra Roma, ao épico filme Gladiador, de Ridley Scott, a figura do gladiador continua a nos fascinar e desafiar. Seus combates, embora brutais, nos lembram da fragilidade da vida e da força do espírito humano. Sua história, apesar de escrita com sangue e areia, continua a ecoar através dos tempos, um lembrete de um passado brutal e ao mesmo tempo fascinante.